Boa noite, boa noite. Esperar mais um pouco aí, ver se entra mais alguém. Fala, boa noite, Luciano. Boa noite, Álvaro. Esperar aí, como eu sempre falo. Boa noite, tudo bom? Pessoal da Diamond. Não sei quem é que tá aí atrás. Se é o Gabriel. Esperar mais um minuto, vai, aí eu começo. Se vocês quiserem, enquanto... Tudo bem, Ana? Se vocês quiserem, enquanto não entra, só no comecinho aí, alguém quiser fazer alguma pergunta, senão eu já começo aqui. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho super importante. A ideia aqui não é dar dicas, né? Embora talvez eu dê algumas dicas de produtividade, etc., para o analista trabalhar, mas a ideia é falar também sobre os princípios aí, né? Porque é super importante, na verdade, em qualquer profissão, aí, produtividade, só que o analista talvez ainda mais importante, porque é muito fácil você, quando está cobrindo empresa, você se distrair e começar a gastar tempo com coisas não importantes. Eu acho que isso é um desafio para todo mundo no mundo de hoje, né? Que a gente está sempre conectado com o celular na mão, pode fazer várias coisas, mas no universo de análise, isso é importante. Só um segundo. Isso é importante mesmo para... É importante mesmo que você seja muito focado no trabalho, esteja focado só em empresas e olhando o seu setor e as empresas que você cobre quando você é analista, você está sujeito a ser desfocado, a ser desfocado e sua atenção ser sugada para outras coisas. Por mais que no seu e-mail, no seu WhatsApp, os sites que você lê, etc., enfim, as suas mídias sociais só tenham conteúdo relacionados à empresa que você cobre, ao setor que você cobre, e você pegar no jornal e ler só coisas relacionadas à sua empresa, que já seria bizarro, de um nível de foco aí sobrenatural, você ainda está sujeito a cair na armadilha de ficar consumindo uma informação que não vai agregar para o teu trabalho. Então, assim, isso é uma introdução, aí depois eu vou, conforme eu já falei, eu vou procurar dar algumas dicas práticas, mas a ideia assim, é lembrar que tudo deveria... Tem aquele ditado, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho é caminho. Então, assim, tudo que você faz como analista, ele deveria partir do entendimento de que qual que é o seu trabalho. Qual que é o trabalho para o analista sell-side? É gerar, conforme eu já falei várias vezes, o sell-side ele tem que, de alguma maneira, gerar conteúdo interessante e opiniões de investimento e coisas que ajudem os clientes do sell-side, que é o buy-side, a tomar decisão de investimento. Então ele deveria ajudar o cliente dele no objetivo de encontrar alfa. Então, de uma forma ou de outra, tanto o sell-side quanto o buy-side eles têm que ser pautados por isso. E isso quer dizer que, se eu sou um analista e acompanho uma empresa e eu começar a ler coisas interessantes e inteligentes sobre aquela empresa, que vai aumentar o meu conhecimento da empresa, mas que no fundo não vai impactar em coisa nenhuma, não vai impactar nada o preço das ações, eu não deveria gastar um segundo fazendo esse tipo de atividade. Então, o que isso quer dizer? Que todo o meu trabalho, na verdade, ele tem um elemento muito importante de filtragem. E aí, de novo, aqui eu vou, para ficar didático, eu vou simplificar o universo. Eu tenho uma planilha, essa planilha é uma espécie de calculadora que vai fazer o tal do valuation, que é eu chegar no nível, no preço que eu determinei e que eu acho que aquela ação vale. Tá barato, compra, tá caro, vende. A partir desse entendimento, eu tenho que mapear o que na minha planilha, quais são as linhas que são mais relevantes, porque a distribuição não é igual. Se eu tiver uma planilha modelada super no detalhe, tiver 1000 linhas, provavelmente essa planilha tem no máximo 5 linhas ali, 5 variáveis, que se eu tiver uma informação sobre essa variável, vai fazer uma diferença. Então eu deveria alocar o meu tempo de maneira desproporcional para descobrir coisas que ninguém está vendo sobre essas 5 linhas que eu estou dando de exemplo.
Então, assim, o objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas melhores práticas nessa live de hoje, né? O objetivo é compartilhar algumas melhores práticas que permitam vocês fazerem esse trabalho de aumentar o foco. E esse trabalho, ele é muito desafiador, né? Eu trazendo aqui para o universo até do empreendedorismo, né? Eu já tive envolvido, isso é uma coisa que eu nunca falei aqui, mas eu já trabalhei um pouco com Venture Capital, né? Eu usei a minha habilidade de análise aí para trabalhar numa empresa que olhava e fazia investimento em startups. E aí eu via muito, né, o que os VCs, os Venture Capitalists lá de fora falam. Tal. E uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante. Quem falou isso foi o Sam Altman, que hoje é super famoso porque ele é o CEO da, ou era, enfim. Ele é um dos criadores da OpenAI, que criou o GPT. E o que ele falou? Ele falou, as startups, eu acho que foi ele que falou essa frase, tá? Ele falou, startup ela não morre de fome, ela morre afogada. E o analista, eu poderia ousar dizer a mesma coisa. O analista de equity, ele não vai morrer por falta de informação, ele vai morrer afogado em informação. Você imagina que hoje todo mundo aí, a gente, talvez aqui alguém já tenha passado por isso, a galera aqui, de novo, tá 8 da noite aqui, é um pessoal que deve querer aumentar o foco, tanto é que esse é o tema da live, tem uma turma aqui. Então, assim, vocês não são pessoas desfocadas, mas eu imagino que talvez vocês já tenham passado pelo negócio de falar, vou deletar algumas contas do meu Instagram, vou desinstalar o Instagram do meu celular por um tempo, porque eu estou sobrecarregado. Você imagina o cara que trabalha com gestão de dinheiro, que impacta a gestão de patrimônio de bilhões, dependendo da casa que ele tiver, de bilhões de reais, é um trabalho já estressante, e você ter a preocupação de que, putz, se eu perder uma informação aqui, eu posso perder dinheiro. Esse cara, ele tem um estímulo e um incentivo maior ainda para ficar afogado em informações, né? Então, feita essa introdução, já falei que assim, a gente tem que focar, o analista tem que focar no objetivo principal. O buy side, aí eu vou dar alguns exemplos aqui, vou passar a discorrer nessas dicas de uso mais eficaz do tempo. Mas, por exemplo, onde o buy side acaba gastando tempo desnecessário? Ele gasta tempo desnecessário consumindo informações que não ajudam no entendimento e na seleção, no que em inglês a gente chama de stock picking, né? É você se cobrindo um setor e tendo um universo de cobertura, quais que você vai escolher para colocar no seu portfólio, ou se você for sell side, para recomendar para os seus clientes, né? E então tudo que não envolver isso, essa busca de alfa, de você gerar performance, encontrar ações fora do preço, não deveria estar no teu cardápio de atividades que você faz no dia a dia. E exemplo de uma atividade, coisas que... Vou dar até um exemplo que já aconteceu comigo. Uma vez eu cobria empresas de logística e de transportes, e aí eu fui numa feira chamada Coninfra. Uma feira de infraestrutura que você tinha várias empresas de container, de transporte marítimo, toda a cadeia de infraestrutura aí, e logística, uma feira enorme que tem. Eu cheguei nessa feira e se eu não tenho muito claro o que eu quero descobrir ali, eu vou perder a oportunidade e vou ficar recebendo panfleto, conversando com o executivo, vendo a apresentação, aprendendo um monte de coisa que não vai me servir para nada. Se eu fiz um trabalho prévio e sei que, por exemplo, vou dar um exemplo nessa época, existia uma empresa chamada Brado Logística, que tinha sido comprada, ou era um projeto novo, se eu não me engano, da ALL, que hoje é uma empresa faz parte da Cosan hoje em dia. Essa empresa Brado Logística, eu tive a oportunidade de conversar com alguns diretores da empresa ali naquele bate-papo. E eu, como analista, eu tinha uma série de dúvidas, porque era um projeto novo para a ALL, era uma empresa que tinha... Eu não me lembro exatamente agora, mas se eu não estou falando... o exemplo vale porque eu não lembro. Tinha duas empresas que eu conversei nesse evento que foi lá para 2010. Mas assim, eu estava lá, conversei com o diretor da empresa e aí eu consegui descobrir e ter insights em relação ao preço unitário de combustível e de transporte numa determinada malha ferroviária que era desse projeto. E como era um projeto novo e com potencial de ter um impacto grande nas ações da empresa, eu soube direcionar aquela conversa, ou o passeio que eu estava dando naquele evento, para descobrir o que eu estava querendo descobrir. Por quê? Porque eu tinha feito um trabalho prévio e chegando lá eu sabia. Então assim, eu não fui naquele evento à toa, mas eu poderia ter ido à toa. Eu poderia ter ido, ter ficado
pegando cartão de um monte de gente, ter uma sensação que eu estava melhorando o meu network, que é algo super importante, mas quando você é analista no dia a dia, você tem que agregar valor. Você tem que chegar no dia seguinte e falar, pô, fui no evento tal e descobri tal coisa. Você não pode ficar muito tempo só fazendo uma pesquisa desconectada da realidade e do propósito último do teu trabalho, que é encontrar alfa, né? que é encontrar ações baratas. E aí, nesse sentido, tem um termo aqui que eu já usei, eu já até fiz algum post sobre isso, que é a questão, né? Os termos ofensivo e defensivo, né? O que é você ser defensivo? Que é o que você não deveria ser como analista, e quando você é júnior é muito difícil você não ser defensivo. Por quê? Porque você não conhece o negócio da empresa, então você acaba o tempo inteiro querendo ler tudo. Você vê uma notícia no jornal, você vai chegar e vai ler e vai tentar entender. Você vai receber um e-mail sobre aquilo, você vai ler. Então é natural que no começo você seja mais defensivo. Mas a partir do momento que você vai se organizando e vai conseguindo e melhora a sua capacidade de distinguir o que é ruído e o que é sinal, né? Na verdade, o que é ruído? São informações que não agregam e que vão me distrair. Conforme você vai entendendo, você vai fazendo esse trabalho, que é um tema para uma outra live, e que eu já falei aqui sobre esse tema, você faz esse mapeamento de quais são os fatores que impactam um determinado setor, quais são os fatores críticos de sucesso para um case. Você passa a ter... boa noite, Priscila, tudo bom? Você passa a ter uma capacidade uma capacidade melhor de filtragem, você deveria se tornar mais ofensivo. O que é ofensivo? É você fazer research proprietário, você organizar o seu dia, organizar a sua semana de uma maneira que você vai falar com uma pessoa nova, ou vai ler uma publicação nova, ou vai no evento que vai permitir você descobrir o que no seu horizonte de investimento, vamos dizer, no próximos 6 meses, o que vai fazer uma posição que você tem, uma ação que você tem andar e performar. Você tem que fazer a estruturação do seu dia e do seu tempo para esse tipo de atividade. E como eu já disse, você ser defensiva, você simplesmente fica tentando consumir toda a informação. Ao longo do tempo, se você imaginar uma pizza com 100%, você deveria ir aumentando a fatia da pizza que você dedica ao research proprietário e a ser um analista ofensivo, né? E aí só agora, falando algumas coisas só algumas dicas aí de coisas que ajudam na gestão do tempo. A principal delas, e o farol e o norte de para onde você está indo, já falei, é você identificar quais são os fatores críticos, que é uma coisa que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, um dia eu vou fazer uma live sobre isso. E exemplos, você evitar distrações. Então, por exemplo, se você fosse trader, você deveria ficar com o seu celular ligado, seu WhatsApp ligado, seu Bloomberg, que dentro do Bloomberg tem o IB, né, que é o Instant Bloomberg, que é um negócio é uma espécie de um chat que tem na Bloomberg. Por quê? Porque você tem que falar com o cara da mesa, o cara da corretora te liga, etc. Se você é analista, você deveria, pelo menos uma parte do teu dia, deixar o seu telefone desligado, encaminhado para a caixa postal. Você deveria deixar no mudo as suas notificações de WhatsApp. Só um segundo. Você deveria deixar no mudo as suas notificações de WhatsApp. E você deveria deixar também a notificação de e-mail. O aplicativo de e-mail às vezes aparece na tela, né? Aquela mensagem que vem e volta. Pode parecer bobo, mas você tem estudos que eu me lembro que uma época eu li sobre isso. A Microsoft, quando você está focado numa atividade, fazendo uma planilha, fazendo um modelo de valuation, e é uma atividade que demanda muita concentração, e você é distraído, interrompido de qualquer maneira, ou porque alguém entrou na sua sala, ou porque alguém falou com você vai demorar muito tempo, assim, mais de 10 minutos, para retomar o nível de produtividade e de engajamento mental que você estava para fazer aquele trabalho. Isso ao longo do tempo, ao longo de um ano, vai fazer com que você perca de forma absurda a tua produtividade, você vai jogar horas no lixo durante um ano. Outra coisa que é uma dica aí, até que eu vejo que é até uma questão de... é um hábito que as pessoas têm no mercado. Cara, quando você tá com fone de ouvido e você tá focado na tela, o cara não vai chegar para te interromper, ou não deveria, pelo menos quando você tá numa área de gestão. Por quê? Porque você tá passando um recado. Às vezes eu descobri ao longo do tempo
que você tem pessoas às vezes que estão com fone de ouvido, mas o cara não tá nem ouvindo nada, ele tá só botando um sinal de não perturbe na cabeça dele, entendeu? Para as pessoas verem. Só um segundo. Então, é isso, assim, sobre eliminar distrações, né? Eu já falei aqui, você tem vários estudos que falam a respeito disso. Uma outra sugestão que eu dou para vocês é a questão do planejamento semanal, né? Toda semana você reservar tempo e procurar ao longo do tempo e aumentando o percentual do teu tempo que você usa para fazer o research proprietário, ser mais ofensivo e menos defensivo. Você deveria ir tirando do teu planejamento semanal as coisas que não agregam valor de verdade. É engraçado, né? Essas sugestões que eu estou dando, elas acabam valendo para qualquer profissão, mas em research é realmente fatal você não seguir essas recomendações. E aí, que mais? Outra coisa que é super importante é você determinar e procurar pensar a respeito. Isso, e essa habilidade ela é uma coisa que não é feita de antemão e pronto. Você vai ao longo do tempo melhorando nessa habilidade, mas você deveria definir limites de tempo assim, para os tipos de ligação que você faz. Né? Eu tenho, assim, no limite assim, você fala, olha, eu vou fazer um call porque eu sou buy-side. Estou dando um exemplo aqui do buy-side, mas eu sou buy-side e eu sou um cliente grande, então o analista a BTG me ofereceu com o analista deles fazer um call que vai me dar informação e vai falar sobre uma atualização do setor elétrico. Eu só falo bastante do setor elétrico, é um setor que eu cobri recentemente. Mas assim, beleza. Aí eu vou participar desse call com o cara da BTG, mas assim, se for uma coisa que me ofereceram e é um analista bom, eu devo ouvi-lo porque ele pode me trazer algum insight, mas eu deveria, de alguma forma, procurar limitar o tempo que eu vou dar de atenção para esse cara, porque assim, não precisa ficar uma hora, entendeu? Eu acho que a gente tem o hábito, às vezes, isso é uma coisa até do mundo corporativo, você marca um almoço, uma coisa de trabalho, você marca um call. Primeiro, você deveria saber qual é o assunto, na minha opinião, né? Obrigado, Thiago. Você deveria saber qual que é o assunto e você deveria também estabelecer limite de tempo, cara, porque eu vejo muitas vezes, né? Você marca uma reunião ou um almoço ou um bate-papo aí de uma hora, sem objetivo e de uma hora, é um baita de um tempo jogado fora. Então, assim, quando você é analista, tem que ir marcando tempo e fazer, às vezes, reuniões curtas de 15 minutos, meia hora, de acordo com o teu interesse. Então, assim, se você conseguir a reunião com o CFO de uma empresa que você vai conseguir fazer várias perguntas, se ele puder te dar 2 horas, melhor, entendeu? Você tem que se preparar antes dessas reuniões. Mas, assim, tem que ser criterioso e pensar previamente quais são qual é o objetivo daquela conversa e qual que é o limite aí, qual que é o tempo que você vai gastar no máximo, e aí você deveria educadamente no final da reunião falar, ó, tem até formas de fazer isso educadas, mas assim, de encerrar a reunião quando não está agregando valor, né? Isso é muito comum. E aí, assim, um último ponto que eu queria falar, acabei falando meio rápido, assim, estou quase esgotando, e aí posso abrir para perguntas e respostas, senão a gente encerra mais cedo hoje, mas assim, é a questão da importância do equilíbrio, né? Equilíbrio não é um equilíbrio pessoal e profissional, porque equilíbrio meio a meio não vai rolar. Conforme eu já falei, analista que trabalha menos de 12 horas por dia, cara, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Você não vai conseguir, por quê? Porque tem muita gente inteligente, apesar de ter umas antas, você tem bastante gente inteligente e esforçado trabalhando no mercado de investimento. Então, assim, se achar que você é inteligente ou que você sei lá o que, vai ganhar mais dinheiro que os outros e vai conseguir ter sucesso trabalhando 6 horas por dia, eu já falei que não e não vai conseguir mesmo, provavelmente. A não ser se tiver informação privilegiada, que é uma coisa ilegal, mas caso contrário, não. Mas você tem que ter um equilíbrio no sentido de que você precisa, eu vou falar aqui a coisa que eu acho que é mais importante, você gerenciar o estresse, né? O que acontece? Teve períodos da minha carreira que eu estava super estressado, eu estava com deadline, e aí eu falei, não, eu vou ralar aqui, vou trabalhar, vou virar madrugada trabalhando. Quando você está num nível de estresse muito grande, aí você começa a não dormir, aí você toma muito café ao longo do dia, etc., e você não faz esporte, você não dá uma pausa, você trabalha sábado e domingo,
chega alguma hora que você vai ter o tal do burnout, né? Você vai ficar frito aí, cansado. E qual que é o ponto? Não é uma questão só de... Eu vejo que hoje assim, tem pessoas que... Eu não sei, eu não tenho, do meu meio eu não conheço pessoas que fazem isso, pelo menos não sei. Mas hoje a molecada aí, o pessoal... E há muito tempo já fazem isso para estudar para concurso e tal. O pessoal fica tomando Ritalina, esse tal de Venvance aí, que eu nem sei o que é direito. E aí você tem no Vale do Silício também, né? Você tem programadores aí que querem aumentar a produtividade e não quer dormir. É super importante dormir bem. E aí eu sou suspeito, porque para dormir bem para mim é super importante também me alimentar bem, etc. Tá com a saúde em dia. E também uma coisa fundamental para mim é fazer esporte, né? Eu nunca falei, eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas eu luto, meu hobby, vamos dizer, é jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu desde 96. Eu sou faixa preta desde 2004. E pra mim, eu falo brincando que é meu tarja preta, né? Que é um negócio que me deixa tranquilo, eu durmo melhor à noite. Se eu faço um esporte e eu durmo bem à noite, o dia seguinte minha cabeça vai estar voando, eu vou estar muito mais concentrado e performar muito melhor no trabalho. Então, assim, eu realmente recomendo que você tenha alguma válvula de escape. Porque se você ficar se detonando, aí vira Faria Limer no sentido de... É Faria Limer, mas aí você começa a ganhar dinheiro pra caramba, só ir na balada. Sei lá, quem é a idade de todo mundo que tá aqui, mas eu tenho muito seguidor e pessoas, e alguns alunos de mentoria, que é a galera que tem 20 e poucos aí, e com 20 e poucos seu corpo aguenta. Mas assim, eu acho melhor ter uma visão de que saber que quando você tiver com 30, 40, você tem que estar performando, porque você não vai virar portfólio manager com 20 e poucos anos. Talvez até vire, mas é uma aberração. E Sell-Side também. O Sell-Side Sênior ele tende a ter de 30 para cima. Se você chegar com 30 anos muito fora de forma, porque assim, você tá fora de forma, eu não quero falar nada aqui porque senão eu vou ser cancelado, mas quando você tá fora de forma, e eu já tive bem fora de forma, você, cara, você pensa mais devagar, você fica mais cansado, você tá sentado, você até ou ficou ofegante para subir uma escada. Pois é, né, cara? Só de pensar em balada dá preguiça. Eu não sei quem tá falando aí, fala teu nome, Back Nation. Mas assim, hoje em dia, cara, eu tô fora total de balada. Mas eu, quando era na idade aí da galera, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ia. Aí beleza, vai na balada, ia pra praia, pro litoral, pra Maresias, aí ia na balada, uma balada que chama Sirena. Tô contando até os podres aqui, aí, pô, legal pra caramba, mas aí você fica zoado, você fica detonado a semana inteira. Hoje, se eu for na balada, for numa balada, pô, ficar bebendo, eu vou ficar detonado 15 dias. Então hoje meu negócio é esporte, é dia. Eu recomendo muito que quem quer ser analista consiga ter essa consciência, que quando você está no começo da carreira, às vezes você não tem, de que você tem que ter uma estratégia de gestão do estresse. É isso que eu tô falando. Pode fazer curso de meditação, sei lá o quê, mas pra mim é o básico, cara. Pra mim é jiu-jitsu. Como diz um cara aí que eu gosto muito, não sei se alguém segue aqui, o Guilherme Freire, que eu sou grande fã aí. Ele é um garoto que tem uns 30 e poucos anos, mas é professor de filosofia, inteligentíssimo, e dá excelentes conselhos. E ele tá numa praia hoje, assim como outras pessoas, né? Quando eu peguei a faixa preta, quando eu fui graduado faixa preta, jiu-jitsu era um negócio meio underground, né? Comparando com hoje. Mas já vou falar aí, Gabriel. Já entro aí mais uns 5 minutos no máximo, entro para perguntas e respostas. Mas assim, antigamente, parece que eu tô talvez assim desviando do foco aqui da conversa, mas eu tô falando uma das coisas mais importantes. Que quando você tá frito e cansado, cara, nada acontece. Você tá modelando a planilha, fica difícil. Como eu conseguia... Eu já vou responder as perguntas aqui, desculpa, eu tava distraído. Mas assim, no começo da minha carreira, você tem que conseguir ter uma gestão de estresse boa, o sono bom, se alimentar bem. Recomendo, outra coisa que eu sou viesado, mas assim, recomendo uma dieta rica em proteína e comida saudável e não ficar se entupindo de doce. Beber então nem se fala, fumar então nem se fala. Nem esses vapezinhos aí que a galera fica fumando. Não tô julgando ninguém, só tô dando uma dica relacionada à performance, entendeu? Você fazer esporte, você acaba
sendo um atleta também, se você for o CEO de uma empresa, um analista bom, cara, gordão, zero preconceito aqui, mas se você tiver gordo, você vai performar pior. Você vai se sentir melhor mentalmente se você comer menos açúcar e aprender a fazer uma dieta aí low carb, alguma coisa do tipo. Cara, isso é muito importante. Porque senão você fica frito e não consegue performar. E aí você tem coisas como meditação, sono, disciplina na hora de dormir, não chegar em casa, você é analista. Aí você tá enchendo Eu vou falar coisa que já aconteceu comigo, tá, cara? Tô lá no Safra, 8 da noite, aí pá, mando um monte de café expresso, tinha aquela máquina de café de Nespresso lá, de graça. No Safra não tinha, na verdade na Claritas que tinha. Safra não dá máquina de Nespresso de graça, não. E aí o que aconteceu? Você começava a tomar café pra caramba. Cara, você vai pagar o preço no dia seguinte. Que dia seguinte você não pode falar, vou dormir até 10 da manhã e vou chegar meio-dia no trabalho. Aí o que acontece? Você vai chegar frito no trabalho, no dia seguinte não vai performar. Uma hora vem a conta. Se você é moleque, chegar na sexta ainda ou na quinta, se moer na balada, cara, você vai viver um zumbi humano, por mais que você consiga ir bem no trabalho. Então assim, você tem que dormir bem. Recomendo que durma bem, que se alimente bem. Isso não é por moralismo, ou por falar em estilo de vida saudável, por futilidade. É porque isso daí vai permitir você voar baixo perto dos caras. E outra ferramenta que vender no meu peixe de novo, mas eu falo, cara, você modelar direito, você ser eficiente e organizado, você vai voar abaixo porque tua cabeça não vai estar entupida de coisa e de número que não faz sentido e tudo. Então todo o trabalho, tudo que eu vou ensinar aqui, e já adianto aqui dando uma palhinha aqui, se eu não me engano, uma quinta-feira, dia 12 de setembro, eu vou fazer o lançamento do meu curso, do meu, enfim, vou fazer um webinário aí no qual eu vou passar informação mais, ainda tô determinando exatamente o que eu vou ensinar, mas eu vou, e ao final disso aí, provavelmente eu vou abrir espaço aí para a turma aí, porque tenho tido muita gente pedindo para a questão do curso e de mentoria, e eu estou terminando de elaborar alguma coisa, e é isso, assim, mas assim, você ser eficiente vai te ajudar pra caramba também, que vai te liberar, eu chamo de memória RAM, né? Quando você está muito ocupado, com muita coisa na cabeça e não tem um método de organização, você não consegue performar e você vive com a cabeça cheia. Uma última dica aqui que eu dou, e se alguém quiser depois me pergunta, mas eu recomendo você seguir algum método claro de maneira de se organizar. Eu particularmente, eu não sabia nem como acessar esse cara, mas você tem um cara americano que chama David Allen e ele escreveu um livro e tem um método chamado GTD, que é Getting Things Done. É toda uma metodologia, uma filosofia de se organizar as coisas e dividir os seus afazeres por contexto. Isso para analista ajuda muito, né? Você está às vezes num avião voltando de uma reunião que você foi fazer em Nova York e aí ali é a hora ideal para você modelar, para você pegar, abrir teu laptop e ficar fazendo modelo. Primeiro, já falei da importância de se relaxar. Às vezes tem que ver um filme, tomar um vinho e dormir. Mas às vezes você está voltando de viagem e tá pilhadão, tá com coisa na cabeça, fez um monte de reunião com o cliente, tá aprendendo. Será que não é melhor você pegar o seu iPad e ler alguns PDFs, alguns relatórios, ou refazer as notas da reunião que você teve para armazenar isso direito na sua cabeça? Eu aqui no meu escritório, eu trabalho com duas telas bem grandes, e com o mouse do jeito que eu quero. Aliás, ele está aqui, ó, um mousezinho simples aqui da Logitech. Mas assim, para mim, a questão da ergonomia, da cadeira que eu uso, da tela que eu uso, cara, a diferença entre eu fazer um negócio em 1 hora e eu fazer um negócio em 3 dias. Às vezes eu vou final de semana viajar, e às vezes eu vou pra praia, e eu trabalho com research, então o que eu faço? Exatamente isso que eu falei para vocês. Que antigamente eu tinha mania de levar meu monitor, sei lá o que, como eu não vou sempre pra praia, eu não tenho monitor lá, e eu preciso estar quando você estiver no ar-condicionado, na cadeira que eu quero, com o mouse que eu quero, com a tela que eu quero, organizado do jeito que eu quero, falando em modelagem financeira, eu vou baixo, comparando com se eu tiver. Posso modelar no iPhone? Nunca vi alguém fazer, mas possível é. Cara, eu vou demorar 1 mês para fazer uma coisa que eu faria em 1 hora. Então, assim, essa parte da
do método de organização, só sintetizando esse último ponto, então. Você tem uma metodologia, uma forma para se organizar. Eu, por exemplo, me organizo no Google Calendar, eu tenho um aplicativo lá que eu uso para me organizar, para botar meus to-dos. Tem uma série de técnicas que eu uso, algumas que eu li nesse livro GTD e várias outras que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e adaptando. O jeito que eu me organizo, minhas coisas eu deixo no Google Drive, que eu acesso do celular e etc. E você tem que se adaptar também à empresa que você está. Então tem esse lado do método de organização e tem o lado também, vamos dizer, dos equipamentos e do ambiente que você está e qual ambiente você deveria fazer o quê, né? Por exemplo, eu vejo na Faria Lima, às vezes eu estou voltando com a minha filhinha da escola de manhã, bem cedo, eu vejo a galera indo com a bicicleta elétrica como é que fala? Com o AirPod lá, o fone do Faria Limer da Apple, que é o, enfim, e aí eu tô zoando aqui, e aí o cara fica, cara, ouvindo call, deve estar ouvindo call, participando do morning call com uma bicicleta da Leve, ouvindo um negócio aqui na ciclofaixa. Morrer antes da hora também não é um bom negócio, essa é outra dica que eu tenho para dar para vocês. Então assim, mas se o cara estivesse indo a pé, num lugar seguro, ele poderia ir ouvindo alguma coisa já. Então, assim, tem coisa que é melhor você fazer a pé, tem coisa que é melhor você ouvir um podcast, alguma coisa interessante quando você está no carro. Você tem que pensar no contexto que você está e o que é mais eficiente fazer nesse contexto. E é interessante você ter as suas tarefas divididas por esse tipo de contexto. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma maneira que eu me organizo que se eu tiver no meu iPad viajando de avião, eu sei as coisas que eu tenho que fazer no iPad viajando de avião. Eu sei coisa que é melhor eu fazer no meu escritório. Eu sei coisa que é melhor eu fazer em casa. E por aí vai. Tá? Eu não sei se está parecendo meu robô aí meio bitolado essas dicas, mas eu acho essas dicas super importantes aí para você conseguir se organizar e liberar tempo aí, que é o ativo mais valioso que a gente tem. Mais que dinheiro, na minha opinião. Se eu tiver 30 anos e tiver 1 bilhão e perder 1 bilhão, é possível recuperar. Se você perder 1 hora, você não vai recuperar, entendeu? É isso. Agora eu vou dar um look aqui nas perguntas. Pessoal, um pouco de paciência. Só ver quem está aqui. Estamos no auge agora da audiência do dia. E a maioria do pessoal entrou mais tarde. Pessoal, eu falei hoje aí, quem não estava antes, eu falei sobre a importância aí, dei algumas dicas e falei alguns princípios mais filosóficos aí sobre a importância de se organizar e de ser produtivo. E agora eu vou responder as perguntas. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, melhor. Estou lendo aqui. Só de pensar em balada me dá preguiça. Foi uma observação. Processo seletivo, quais pontos são considerados no currículo que diferencia os candidatos? Visão recrutador. Gabriel, cara, eu sempre trabalhei em lugares que... Eu já trabalhei em banco grande, né? No HSBC, foi um dos maiores aí, bancos gringos que eu trabalhei. Mas empresas maiores acabam tendo alguma participação do RH, da área de RH, e que tem algum critério de filtragem. Mas assim, eu não vou falar sobre isso, porque na verdade você conseguir emprego no mercado financeiro é um mercado relativamente pequeno, que as pessoas se falam entre elas, as pessoas indicam pessoas, as pessoas falam mal dos outros também, que são uma coisa feia, mas falam, a coisa roda se você estiver num lugar. E se for um pangaré, a pessoa vai ficar falando nas tuas costas. Isso acontece também, tá? Então, assim, é um mercado competitivo e é isso. Agora, assim, no currículo, o que é considerado? Em primeiro lugar, a experiência, né? Na minha opinião. Se o cara, numa vaga mais sênior ou pleno para sênior, eu quero saber onde o cara já trabalhou. E mesmo numa vaga júnior, é desejável eu ver que o cara foi estagiário da BTG. Numa gestora que a gente trabalhou, assim, puta, o cara foi estagiário da BTG e a BTG não vai efetivar o cara porque o mercado não tá bombando aquele ano. Esse cara vai ser um dos primeiros que vai ser chamado para entrevista. Por quê? Por conta da placa da BTG, a gente sabe que a galera lá é boa, acelerada, e o cara provavelmente foi bem treinado nesse início aí, já começou a ser treinado com uma postura correta e tal. E provavelmente, se você tiver liberdade, você vai ligar para a BTG e falar: por que vocês não efetivaram o cara? Tá? A galera se liga muito. Mas assim, que mais? A formação é importante, mas vamos colocar um dos últimos fatores aqui. Eu vejo que a formação, a faculdade que você fez é simplesmente um critério de filtragem aí, porque torna mais eficiente. Você receber 1000 currículos, você dá alguma maneira de
filtrar. O cara às vezes pega só da GV, da Poli, do INSPER, e não vai pegar o cara que fez uma faculdade pior, uma faculdade considerada mais de segunda linha aí, porque aí vai sobrar 30 currículos, ele vai ser mais eficiente na maneira de filtrar, mas nesses 970 currículos que sobraram, o cara pode perder um monte de cara bom que tá lá no meio, com certeza. Especialmente, uma coisa importante, se o cara ele tem uma pegada, ele tem um drive e ele quer melhorar e ele sabe que, puta, por alguma razão, ou por dinheiro, ou porque ele tinha que trabalhar para ajudar a família, o que é um puta de um valor, e aí ele não conseguiu, e ele está sendo injustiçado em relação a caras que não são melhores que ele, só tiveram naquele momento numa situação melhor que a dele. Então esse cara, se ele tiver pegada e for estudioso, ele vai se dar muito melhor. Então acho uma burrice você fazer uma filtragem que exclua esses caras. Esse é um ponto que eu sempre vou bater aqui. Então assim, último ponto, faculdade, coisa mais importante, experiência, e outra, ter as habilidades aí, os skills que são importantes para você ser analista. E para mim, por isso que é isso que o meu programa de formação, o mais importante é o modelo, tá? É a parte de modelagem de Excel, de entender os conceitos e as informações que são necessárias para o cara conseguir fazer um bom trabalho de modelagem. Isso envolve contabilidade, envolve conhecimento de finanças corporativas, envolve Excel, envolve arquitetura do modelo, e isso tudo é coisa que você não aprende na faculdade, e principalmente como fazer no dia a dia, entendeu? Então, assim, eu realmente acho que a coisa mais importante aí é o cara modelar bem. E agora, Gabriel, último, até para não ser incoerente com o que eu sempre digo, a coisa mais importante, se você ainda não é analista, é você ter a mentalidade de tentar, de procurar cobrir empresas já, estudar valuation, estudar como analisar ações, e já começar a fazer isso antes de ir para a entrevista. Porque qual que é o problema? Não importa. O que não pode acontecer não é você não ser chamado para entrevista, porque aí você resolve e uma hora você vai. O que não pode é você queimar a entrevista. E se você não mostrar que você está com sangue no olho, que você estudou e que você está ligado, antenado, você vai para a entrevista e tem um monte de cara que está fazendo isso que eu estou falando para fazer. Então você vai... É mais difícil você conseguir a vaga, entendeu? Como eu consegui conciliar os dois no começo, perguntou o Guilherme Stria. Ele está perguntando de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Cara, eu não consegui, na verdade. Essa é a verdade, né? Eu lembro que eu falei que eu fui graduado faixa preta de jiu-jitsu em 2004, e eu estava mais no início da minha carreira, mais no início, mas já tinha iniciado. E aí, cara, eu parei de treinar, falei, agora, outro erro que eu sugiro não fazerem, talvez num curtíssimo espaço de tempo, se você estiver estudando para o CFA e trabalhando no sell side, você não vai conseguir ter esse equilíbrio. Mas você tem que brigar para o mais rápido possível conseguir voltar a ter esse equilíbrio e fazer esporte, etc. E dormir bem e tal. Mas eu não consegui no começo, porque eu acho que eu errei. Eu falei, não, agora primeiro eu vou ganhar dinheiro, vou ficar rico e depois eu vou treinar. E aí, cara, você pegar 2010, eu tava bem pior do que eu tô hoje, entendeu? Há 14 anos atrás eu parecia mais velho do que eu pareço hoje, por conta de que eu tinha engordado pra caramba, tava nessa de comer muita porcaria. A ansiedade é uma coisa que as pessoas usualmente descontam na comida ou em alguma outra coisa. E o estresse do trabalho. Se você entrar numa dinâmica de trabalha muito, tá estressado, aí fica frustrado que não tá conseguindo ter equilíbrio na vida, e etc., você não vai, e não fizer esporte, falar, não, primeiro eu vou ficar rico, o que vai acontecer? Antes de ficar rico, ou de ganhar uma bolada de grana, você vai acabar abrindo o bico, ou você vai ficar mal, né, cara? Quem tá muito acima do peso, a pessoa não vai conseguir se cuidar, ela pode morrer antes da hora, né? Então, assim, de verdade, eu recomendo muito ter esse equilíbrio, mas no começo é mais difícil de conciliar. Agora, eu não tinha essa mentalidade, né? Eu falei, pô, beleza, tô velho aqui. Isso assim, cara, há 14 anos, há mais de 14 anos, há 20 anos, há 18 anos atrás, eu achei que eu estava velho, parei de fazer jiu-jitsu, por um tempo, comecei a fazer aula de tênis às 5h30 da manhã no meu clube, num clube aí que eu sou sócio, que era perto do banco, e aí eu ia pro banco, chegava no banco 7 da manhã, achava que eu tava abafando. Cara,
perdi minha identidade, deixei de fazer o esporte que eu gosto, e a minha performance foi pior, não melhor, entendeu? Então, assim, é isso. Eu me mantenho no Muay Thai aí, né, há anos. O Under tá falando, é isso? Descontar nos colegas de treino no fim do dia é muito bom. Brincadeiras à parte, ótimo conselho. Não, tem que descontar mesmo, tem que enfiar porrada no Muay Thai ou no Jiu-Jitsu e enforcar a galera, que você fica mais calmo depois do treino, entendeu? É o momento ali que não... E outra coisa, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu esporte, Muay Thai é a mesma coisa, artes marciais eu acho mais legal do que fazer beach tênis, mas eu não faço beach tênis, então eu tô dando uma opinião aí baseada no achismo. Mas é o momento que você tá muito presente, você não fica falando de mercado financeiro, pode até falar depois do treino, e é o momento que você não se concentrar ali, você vai ser atropelado, vai pagar mico, vai perder. A gente tem ego, e normalmente quem é analista é ambicioso, tem a personalidade forte, então assim, pô, o cara vai passar um calor ali. Então, quando você está no esporte intenso, você consegue estar mais presente e você se desestressa mais. Isso é a minha dinâmica, tá? Eu já falei para vocês aqui que eu já fui trader na Claritas. E eu também, às vezes, faz um tempo que eu não compito, mas eu compito no jiu-jitsu. Eu já sou master, né? Já luto no master. Se eu lutar com a molecada de 20 anos, tem uns que eu bato, mas vários eu apanho aí da minha academia, que é uma academia forte de competição. Mas eu sou faixa preta e luto lá e tal. Eu preciso estar no esporte fazendo com intensidade. Eu sou competitivo. Então, assim, se eu for fazer um treino só com Faria Limer aposentado, que é faixa preta, mas não treina nunca, e bater nos caras, e bater é mal de dizer, tá, pessoal? Mas ganhar deles ali no dia a dia, eu não vou ficar tão bem. Eu fico bem quando eu quase morro num treino, porque eu preciso de intensidade. Isso, se eu dormir bem, o dia seguinte eu estiver fazendo um modelo financeiro, eu vou estar muito mais relaxado, rápido, e eu tô dando essa dica que ninguém me deu essa dica quando eu era mais novo, tá? E aí, assim, você tá... A comentário aqui do Under me inspira até eventualmente fazer uma live depois aí sobre isso aí, contando a verdade. Porque quando eu comecei aqui no Instagram, pessoal, uma pequena tergiversada aqui, quando eu comecei a fazer coisa no Instagram, minha mulher me disse, não, pô, fala de jiu-jitsu e tal, porque a tua identidade é uma coisa que é importante pra você e tal. Porque esse negócio de internet, a pessoa, às vezes, de uma maneira meio fake, ela fica mostrando a vida, coisa pessoal. Eu falei, cara, tô aqui, amor, falando de Equity Research, que é uma das coisas que eu gosto muito, tenho experiência, então eu não vou ficar aqui mostrando que eu tô indo na academia. Mas eu acho que tem uma conexão muito grande, eu tenho até lições e coisas para falar de a mentalidade que o jiu-jitsu deixa você... Ele é um laboratório para você ter uma mentalidade melhor para a vida, entendeu? Você começa a ficar com o ego inflado, aí o negócio aí você apanha do moleque, aí fica mais mansinho, você começa a ficar... Você apanha de um... Você bate num velho, você começa a se achar, você toma uma pancada no dia seguinte, baixa a bola. Isso te deixa com uma volatilidade de ego menor. E é uma coisa que também ajuda na vida profissional muito. Isso daí você pode ver que tá cheio de gente falando disso hoje em dia. E eu tenho experiência e tô falando como um cara que faço isso desde 96, entendeu? Então, assim, talvez uma hora eu faça uma live não convencional, um tema não convencional sobre esse assunto. Tem outros caras aí que falam sobre isso. Eu tenho um amigo que é o Júnior, Luiz Nunes Júnior, que é amigo meu e, assim, hoje ele tá famoso, ele tem um monte de seguidor e ele é sócio de um fundo aí, super ganhador de dinheiro, mas ele tá um cara aí que fala de mercado financeiro e jiu-jitsu. Eu, se bobear, me torno mais um desses aí. Luiz Medeiros. Fala, Marcelo, tudo certo para fazer um valuation de um banco? Como decidir entre fazer um DCF, Free Cash Flow to Firm ou DDM? Cara, vamos lá. Eu vou dar uma resposta aqui que não é exatamente a mais técnica academicamente, cara. Banco, você tem que fazer... Eu já falei aqui qual que pra mim é a bíblia do valuation, que não ensina você a fazer a coisa trimestral e tal, mas é um livro importante, já falei várias vezes aqui. E assim, pra mim não, o banco, você tem que fazer por um método chamado Adjusted Present Value, tá? Que não é nem Free Cash Flow to Equity, nem Free Cash Flow to Firm. Por quê? Porque quando você faz um Free Cash Flow to Firm,
você tem que manter a estrutura de capital mais ou menos constante. Como em banco, você tem um mix, como o negócio do banco ele é financeiro, é mais difícil você conseguir separar o que é operacional e o que não é. Numa empresa fabril, numa fábrica, os juros é claramente um componente não operacional, é uma despesa financeira. No banco, não é assim. Então você tem que fazer o valuation de uma maneira diferente. Para falar a verdade, agora como eu não olho bancos, eu não lembro exatamente se é free cash flow to equity. Eu sei que free cash flow to firm não é que você deve fazer banco. Se eu não me engano, chama Adjusted Present Value. Tá? O livro da McKinsey ele recomenda isso. Eu vou até, Luiz, dar uma olhada aqui e te respondo, porque eu não tenho de cabeça isso agora. E sobre DDM, eu acho que DDM é bom porque é uma perspectiva mais realista. Aí eu posso falar de utilities, né, de empresas de concessão de energia elétrica que eu já cobri. Na Claritas, por exemplo, eu fazia o valuation de CPFL, Equatorial, Energias do Brasil, tudo por DDM. Por quê? Porque, conceitualmente, eu acho que no fundo é a natureza dessa tua pergunta, tá? Porque banco também é um business que paga de alguns bancos, tipo Itaú, Bradesco, são mais maduros, etc. Mais não, super maduros, geram caixa e você tem os acionistas importantes, já que inclusive contam com esse dividendo. Então você já tem uma certa estabilidade nos dividendos e são business que... o que acontece? O Free Cash Flow, o FCFX, que é o Free Cash Flow to Equity, ele explicando de uma maneira simples, é o fluxo de caixa residual que sobra para o acionista depois de já terem sido pagos todos os stakeholders, os funcionários, o governo, os impostos, né, para o governo e o serviço da dívida. O que sobra, em tese, é um fluxo de caixa excedente, que já vem depois do CAPEX, etc. Então é um fluxo de caixa que poderia, teoricamente, ser distribuído para o acionista. Só que isso nem sempre é verdade. Então, assim, conceitualmente, o Free Cash Flow to Equity ele é um fluxo de caixa livre para o acionista, que é o Free Cash Flow to Equity, e eu poderia trazer a valor presente e calcular o valor da ação, que é uma metodologia muito utilizada para você fazer valuation. E o DDM, que é o dividendo, ele conversa e ele é primo do Free Cash Flow to Equity. Só que o DDM, eu tenho que considerar, ok, teve geração de caixa livre para o acionista, mas eu estou pagando no mundo real o acionista? Então, por exemplo, e aí é um exemplo muito bom. Eu vou até falar eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não muito, mas a CPFL é um case que a gente gostava e era uma das maiores posições lá na Claritas, bem grande. E aí, a CPFL era um case que, antes de eu entrar, o Edu já gostava muito e manja muito de CPFL, assim, e a CPFL é uma empresa complexa porque tem vários business embaixo. Mas enfim, o que eu ia falar é o seguinte, a gente gostava, e o mercado tinha uma birra, porque a CPFL tinha muito caixa, só que ela não distribuía. Por quê? E aí é um exemplo muito bom para você entender o que rolava. E como isso impacta o valor da ação. Se eu fizer o valuation por Free Cash Flow to Equity, eu vou atribuir um valor muito grande para a CPFL, muito alto. E eu vou comprar a CPFL. Só que assim, cara, no mundo real, por conta do acionista controlador, eu não tinha uma clareza de fato se ia ser distribuído aquele dividendo. Então, na época, eu comparava uma Equatorial, que tem o management brasileiro, o controlador é brasileiro, e você tem uma política mais clara de dividendo, embora a empresa faça M&A, etc. Então, quando a empresa vai comprar outra, ela fala, não vou pagar esse dividendo porque eu preciso de caixa para comprar uma outra empresa. A CPFL, ela ficou durante muito tempo, eu não lembro agora, mas um tempo que eu estava cobrindo, assim, mais de um ano, falando, tá sentada no caixa, aí ia ter o leilão de uma empresa de energia elétrica, eu lembro que era, vamos pegar a C3E, CEEE, que era a distribuidora, era um business no Rio Grande do Sul, que é uma área que a CPFL é forte, então ela teria sinergias para comprar aquele ativo, e aí ela ficava. Aí o mercado inteiro ficava, pô, esse cara vai sair, ele vai ficar sentado no caixa com esse papo que vai comprar a C3E, ou ele vai devolver a grana? A Equatorial era mais clara em falar, olha, eu vou distribuir tanto de dividendo e o resto eu vou fazer M&A. A CPFL, ela falava que ia comprar, não comprava ninguém e ficava com o dinheiro em caixa. Então, quando eu faço, num caso desse, um DDM, eu estou tendo especialmente em setores que tem uma base acionária
que quer dividendo, porque setor elétrico tem o velhinho lá, tem o Barsi, enfim, né? Os caras que, meu, eles querem dividendo, que é um negócio bom, inclusive. Então, assim, quando eu tenho um negócio que eu tenho uma base acionária que é dividendo, é um business de crescimento não muito alto, que gera muito caixa, é melhor, às vezes, eu fazer um DDM porque ele reflete a realidade que está rolando. Não me importa o que fala a teoria. A teoria é o Free Cash Flow to Equity, quanto gera de fluxo para acionista, mas o cara vai me pagar? Você imagina o seguinte, cara, você é sócio de uma empresa, aí abre um negócio de uma sorveteria, dá um exemplo imbecil aqui. Aí você abre uma sorveteria, você está no mercado financeiro, investe uma grana com o teu primo e ele é o dono da sorveteria. E o negócio começa a bombar de gerar caixa. Começa a gerar milhões, no final do ano você tem 10 milhões lá em caixa, né? O negócio, vamos pensar pequeno. Pô, legal, mas assim, você vai poder levar sua família pra Disney, entendeu? Se o cara não distribui o dinheiro, ele fica sentado e você não sabe o que passa na cabeça dele. Você não sabe se ele vai ano que vem expandir, querer expandir para abrir lojas novas. E como ele é o controlador, você não tem controle sobre isso. Se você é o dono da empresa, aí você faz o que você quiser. Então, assim, o DDM, comparativamente ao Free Cash Flow to Equity, ele traz a realidade mais próxima. Na CPFL, eu conseguia mexer lá. Pô, ano que vem, eu acho que o cara vai pagar dividendo. Botava lá 100% de payout. Pô, legal. Trago esse dividendo a valor presente e me dá um valor mais representativo da realidade do que se eu pegar e fazer um Free Cash Flow to Equity, que é uma coisa teórica. Por quê? Porque o chinês, que é a State Grid, que é uma empresa gigante chinesa, estatal, ela é a dona da CPFL, é a controladora. Cara, eu não sei o que esse cara quer. É só um exemplo aqui, tá? Eu não tô fazendo elucubração aqui, mas é uma dúvida que o mercado tinha. O cara é chinês. Será que ele não vai querer comprar uma empresa igual... eu não lembro agora se comprou ou não, mas... Eu não lembro se foi assim, se a CPFL ganhou esse leilão. Mas ela ia comprar a distribuidora de Brasília. Se o chinês quer ter o governo chinês quer ter uma presença estratégica no setor elétrico brasileiro, ele vai lá, vai pagar caro, ele vai pegar esse caixa que poderia, teoricamente, ser distribuído como dividendo, ele vai chegar em Brasília e vai comprar essa empresa em Brasília de distribuição de energia, vai pagar super caro. Então, assim, cara, o DDM, ele permite eu fazer esse tipo de exercício, né? Legal, Free Cash Flow to Equity bomba, mas isso não se traduz em geração em pagamento, grana no bolso do acionista. Eu acho que eu respondi a tua pergunta sobre essa perspectiva, pelo menos. João Rato, isso vale ouro. Não sei o que, porque ele deve ter comentado na hora que eu estava falando alguma coisa que eu não tô lembrando. Guilherme, isso faz sentido, boa. Cara, Júlio, a minha primeira experiência profissional foi... Isso eu acho que eu nem falei aqui, né? Porque eu cortei as partes do meu currículo que do início aí, que... Minha primeira experiência profissional foi numa área de relações com investidores do Unibanco. Eu fui estagiário no Itaú também na BMF, mas isso daí eu fui estagiário. Mas primeiro emprego foi no Unibanco e era uma área de relações com investidores, que é uma área que inclusive muito cara que é analista e vê como uma porta de entrada para o research, mas eu não gostava muito porque eu queria ir para a área de front office mesmo. Mas a área de relações com investidores é uma área que ela faz toda a interface entre a empresa e o mercado de capitais, principalmente os analistas buy-side e sell-side. Então é uma área que você tem que divulgar informação, fazer a divulgação de resultado da empresa, escrever o earnings release, fazer arquivamento de documento na CVM, e o lado que era mais bacana é atender investidor, falar com o analista gringo, né? O Unibanco hoje fez uma fusão, ou foi comprado, como queira, pelo Itaú, mas era uma empresa muito boa, assim, muito bem tocada, e eu tinha a oportunidade de entender lá um business de banco, tinha um banco de atacado forte, mas o que eu queria quando eu estava lá dentro, até esses dias eu encontrei uma menina que eu trabalhei na época lá, e ela já era bem sênior. E, cara, eu fiquei no Unibanco um tempo, eu babava para mudar para outro lugar. Tanto é que eu não consegui mudar dentro do banco, porque o banco estava num processo de reestruturação. E aí veio uns caras que eram do BBA, trazendo uma série de enxugamentos de ganho de eficiência para a parte do banco de atacado, do qual o Research faz parte. E aí, na época, eu nunca esqueço esse número, tinha 1.500 funcionários essa área do banco e passou para 500. Então, assim, puta, não estava num timing bom. Aí depois disso eu fui para um fundo de investimento no Rio, que um amigo meu, que é o Bruno Miranda,
Ele tinha aberto um fundo, e ele é um cara muito bom de mercado aí de derivativos, aí eu fui trabalhar numa gestora, fazendo um trabalho mais de trading. Então, assim, nessa época eu não era analista ainda. Eu passei a ser analista quando eu fui para uma empresa chamada Latour, que era uma empresa ligada a um banco suíço, da família Safdie. Passei a fazer trading lá, eu fazia um pouco de análise, mas eu realmente, meu primeiro emprego mais full-time de analista foi na Banco Fator, no Sell-Side. Quer dúvida, pergunta mais aí. Estágio em previdência privada, Guilherme. Aqui em Salvador as opções são muito limitadas para equity research. Me fala mais, Guilherme, eu vou ver sua resposta aqui, o que você me diz aqui sobre previdência privada. Precisa ver o que você faz, mas eu acho que, cara, a verdade, cara, é o seguinte. O ideal é você trabalhar direto em equity research, se você quer trabalhar com equity research. Mas dito isso, é bom estar trabalhando. Então, se você estiver na área de back-office de um fundo de pensão, cara, melhor do que não estar trabalhando, você vai aprender. E tem que estar ligado no norte, no foco do que você quer, né? Mas assim, eu entendo que talvez em Salvador as opções sejam limitadas. Eu não lembro agora se foi você que perguntou, porque tinha alguém que me perguntou na live da semana passada se deveria mudar de Salvador para São Paulo. E eu falei, antes de emprego, eu acredito que não, entendeu? Mas é isso. Matheus Moretti, trabalhar muito para analista de equity research é quantas horas semana, por curiosidade mesmo. Valeu, cara, trabalhar muito. Esses dias eu vi um cara aí, que eu não vou falar o nome para não ficar criando polêmica, mas é um cara meio, uma audiência bem grande na internet, ele falou, pô, se você não trabalhar pelo menos 80 horas por semana, você nunca vai construir nada na vida. Hoje eu tenho uma família, eu tenho minha esposa, eu sou casado, tenho filha. Minha vida, a coisa mais importante é minha filha e minha mulher. E, cara, vai ter que ganhar dinheiro também, né? Mas eu acho uma babaquice falar isso, porque eu não acho que é verdade. Conforme eu disse, você frita, porque 80 horas por semana é só fazer a conta aí, né? Se você trabalhar 5 dias por semana e tiver um fim de semana normal, você vai trabalhar 16 horas por dia. E aí? Tem que chegar a que horas e ir embora a que horas? Então isso daí é blá blá blá. E esse cara ainda fala que tem que fazer jiu-jitsu, tá na modinha do jiu-jitsu também. Ele é faixa roxa, tá? E aí eu não concordo, eu acho que ele é um cara que fala coisas bacanas, assim, mas isso daí eu acho meio que... É legal ele falar, pô, botar pilha, a molecada tem que trabalhar, não tem que ser vagabundo, mas, pô, ele pode desiludir alguém falando isso. Mas a verdade é que tem que trabalhar bastante. Agora, dito isso, sem enrolação, eu acho que analista, cara, se você for eficiente, trabalhar direito, e até para ser coerente com o que eu disse, que você tem que conseguir dormir bem e tal, eu acho que o número pegado aí, na média, são 12 horas por dia, que numa semana, sem trabalhar no fim de semana, dá 60 horas por semana. Mas assim, talvez menos. Se você for inteligente, usar hoje a tecnologia que tem, né? Usar bem tecnologia, que eu digo, fazer as perguntas certas e fazer os bons usos de uma inteligência artificial e modelar direito, ser eficiente, cara, eu acho que você pode trabalhar menos que isso. Porque se você trabalhar talvez 10 horas, você pode trabalhar muito melhor, de maneira inteligente, 8 horas, eu vou exagerar, não sei se é muito pouco. Cara, você vai conseguir ter muito mais insight, porque tua cabeça vai estar mais descansada. Então, porque assim, cara, pra mim, às vezes um momento que eu dei uma pausada e volto, me dá um clique na estrada, voltando de um fim de semana na praia, que pode fazer a diferença. Quando você é empresário, isso acontece, né, cara? Mas você tem que ralar no operacional, você tem que ralar também, entendeu? Você ficar muito frouxo, aí trabalhar muito pouco não adianta. Então, assim, cara, acho que varia, mas um número aí, trabalhar muito, eu hoje diria que é 12 horas por dia. Só que essas 12 horas por dia, ela envolve leitura, não é ficar só apertando o botão na planilha, entendeu? É pensar, você tem que... Talvez um dia eu faça um conteúdo aí sobre essa questão de como estruturar o dia a dia na prática mesmo, né? É isso. Aí o Pedro, que eu não sei se é Pedro Amorim ou Pedro R. Amorim, enfim. Então, o Pedro perguntou se eu só não cheguei onde cheguei hoje justamente por abdicar de luxos como o jiu-jitsu. Então, e do equilíbrio. Cara, eu já falei, eu não sei se você fez essa pergunta antes de eu ter dito isso. Só um segundo,
tenho que ver um negócio aqui. Sim. Eu não consegui fazer essa dica que eu tô dando, justamente por isso que eu tô dando, porque eu falei, cara, não vale a pena, depois você vê que não valeu a pena. Agora, eu falar isso é uma coisa, na época eu não consegui. Agora, eu acho que você vai conquistar mais coisa se você conseguir ter o esporte. E eu não acho que o esporte é luxo. Quando eu era mais novo, eu não achava que era luxo, mas eu achava que ia focar agora no trabalho. Só que você vai chegar com 40 anos parecendo um. Você vai chegar com 40 anos um bagaço, entendeu? Tem gente que não faz esporte realmente, que vive. Depende também do perfil de cada um, cara. Mas no mínimo dá uma caminhada ou faz uma hidroginástica aí, entendeu? Mas sim, às vezes você com certeza tem que focar em poucas coisas. Eu acho que hoje o esporte. O esporte pode ser uma corrida que você dá 3 vezes por semana, 2. Mas ele pra mim é quase parte do trabalho, porque ele é uma coisa que permite você trabalhar melhor, entendeu? Agora, sem dúvida, às vezes na vida esse papo de equilíbrio é mais fácil falar do que fazer. Eu só tô dando uma dica que, se possível, eu aplique, entendeu? Fala mais depois de esporte, João. Cara, se tiver alguma pergunta específica, me fala, senão me manda um direct, mas assim, eu não quero desfocar aqui de qual é o que eu quero passar para vocês. Isso eu tô falando sim, estritamente no contexto de analista de equity research. Você não pode burnout, porque senão você vai ganhar o II. Tô falando de um cara que está voando, que está no topo da cadeia alimentar, que é ganhar o primeiro analista no Institutional Investor, no ranking do II, que é o que todo mundo quer. Que vai fazer você ganhar mais de 1 milhão por ano mole, entendeu? Se você conseguir isso. E aí o que acontece? 1 milhão de reais, tá? Às vezes pode chegar um de dólar, mas aí é mais difícil. 1 milhão de dólares hoje por ano vai bem, hein? Mas eu não quero ficar vendendo. A maioria não ganha isso, né? Mas tem muita gente que ganha no mercado. Então, assim, quando você está no topo da cadeia, na verdade eu perdi até aqui o que eu estava falando, mas lembrei. Aí você vai chegar no II, vai ganhar o II 2 anos, só que você é júnior ainda, é pleno. Só que, cara, tem muita grana. Você imagina nesse nível, vamos falar 1 milhão de reais por ano. Você consegue chegar lá. Você, eu não sei, mas é possível. Aí você chega lá. Aí você ganha 1, 2, 3 anos, tá fritando, trabalhando mais que todo mundo, 18 horas por dia, e você morre. Não morre, mas fica mal, fica estressado, fica em depressão e larga tudo. Cara, você deixou muito dinheiro na mesa. Então é melhor você encarar a coisa quando você é mais novo, não tem família, tal, largar o pau, mas, cara, você não vai conseguir fazer isso por 20 anos. Então é melhor você dar um gás maior quando você é mais novo, até para conseguir levantar voo. Imagina um avião levantando voo, né? O barulho da turbina, a pressão é maior. O avião vai subindo, chegou lá no alto, velocidade de cruzeiro, que é rápido, mas não tá mais engasgando para conseguir levantar voo. Só que aí, cara, na velocidade de cruzeiro é onde está a maior parte da grana, entendeu? Então, assim, você tem que fazer força para levantar voo, mas você tem que continuar voando, você não pode acabar o combustível. Isso acontece muito, eu não estou falando isso à toa, nem por minha experiência só, eu já vi acontecer com muita gente. Então, underneg. Apanhar acaba com o ego, vale muito a pena para trazer a gente de volta para o mundo. É isso, eu concordo 300% e falo com propriedade, não com teoria. Pô, legal, Gabriel, boa. Gabriel falou que curte artes marciais também. Quem não curte não tem problema, tá, galera? Pode continuar me seguindo aqui. Já tem um cara no mercado falando assim, eu olho como é o gestor. Se o cara não cuida do corpo dele, vai cuidar do meu dinheiro? Pode ter um pouco de exagero, mas talvez um pouco de verdade também. Cara, eu nem vou falar nada sobre esse teu comentário, se eu concordo ou não, mas você já sabe qual que é a minha opinião. Porque hoje em dia, né, aí vão dizer que eu tenho preconceito, mas a verdade é que, cara, eu concordo, entendeu? Eu concordo com isso e eu já trabalhei com um cara aí no mercado que chama Muhack aí, de uma gestora chamada GWI, que o cara, de uma maneira constrangedora, uma vez e o cara era bilionário, na época tinha uns 4 bi na física, ele tinha essa grana, era o fundo que tocava dinheiro do pessoal do Bom Retiro, um fundo que antigamente era lendário aí, e esse cara era maltratava os funcionários, tacava HP no funcionário.
tinha essas lendas aí, já saiu na revista Exame sobre isso. Mas enfim, esse cara ele virou para um cara da área comercial e falou, e todo mundo vendo a entrevista, que a sala dele estava de porta aberta, ele falou, cara, e aí, como é que você vai entrevistar os... Essa aqui eu vou fazer um corte aqui disso aqui que eu tô falando, cara. Não sei o que vai acontecer comigo, se eu vou desaparecer, mas... Cara, o cara virou assim e falou pro cara que estava sendo entrevistado para a área comercial, como é que você vai fazer assim para visitar os clientes assim? Aí o cara, como assim assim? Ele falou, gordo desse jeito. Eu não lembro se ele falou exatamente assim ou baleia, né? Porque ele falava umas coisas engraçadas, ele é coreano. Mas o que eu tô falando aqui é meio que até meio fogo de falar aqui, né? Deixar registrado, mas... E assim, cara, no fundo ele tem um pouco de razão, né? É bem mal educado fazer isso, você não deve fazer isso. Só que diz respeito. E outra, uma vez eu tinha engordado, e aí eu emagreci, fiquei em forma e tal, depois que eu voltei a treinar jiu-jitsu e tal, e aí o padrasto do amigo meu, que é conselheiro de empresa listada no setor de saúde, ele falou pra mim, cara, Gunther, né, o pessoal me chama de Gunther, o pessoal do mercado não fala, mas o pessoal tem preconceito contra quem é gordo. Muito ruim falar isso, né? Mas qual que é o problema? O problema é assim, às vezes a pessoa tem um problema hormonal, etc. Mas uma das causas, eu falo por mim, quando eu fiquei um pouco acima do peso, mostra alguma espécie de desleixo, ou de falta de foco, ou de exagero, falta de alguma coisa não boa mostra. Além de, na realidade, impactar a tua performance, tá? É que eu tô falando aqui, vai ter gente que não vai gostar, mas é isso. É verdade, entendeu? Eu acredito nisso. Matheus Moretti, CPFL deve ser foda modelar a BRR e o ajuste tarifário de cada distribuidora separado. O que é BRR? RR é receita requerida? É isso? Sim. Modelava o reajuste tarifário de cada distribuidora separado. E mais, Matheus, você manja aí, eu vou falar uma coisa meio técnica aqui, mas assim, o que acontece? Eu já falei aqui, vale a pena falar de novo. Fiz uns cortezinhos aí sobre isso que eu já falei. Eu falo rapidinho de distribuição, mas é uma coisa específica, nem todo mundo aqui vai trabalhar com isso. Mas o que acontece? Você pega uma empresa normal, você tem uma dinâmica competitiva. Eu vou mexer no meu modelo aqui, eu vou aumentar o crescimento. Tá, mas como é que a empresa vai crescer? Ela não vai ter que baixar o preço e perder margem? Pô, mas se ela aumentar muito o preço, ela vai perder cliente para a concorrência. Setor elétrico e distribuidora, que é o mais complexo de se modelar no setor elétrico, é um setor regulado. E o setor regulado, o retorno, como é um monopólio e uma empresa que distribui a Enel, que distribui energia aqui em São Paulo, não pode ter um concorrente, o poder concedente, vamos dizer, o governo, ele concede à empresa que ganhar a explorar aquela concessão durante X anos e o retorno é definido de uma maneira regulatória. Então, quando o Matheus está falando em reajuste tarifário de distribuidora, tem um processo anual que todo ano você tem o reajuste tarifário e de tempo em tempo você tem a revisão tarifária, que é mais complexa que o reajuste. O reajuste, basicamente, você reajusta a parcela B por algum indexador, normalmente acho que hoje está no IPCA, mas a revisão tarifária envolve um monte de coisa. Um estudo de benchmarking que você compara as empresas, o ganho de eficiência, cuja uma parte a empresa não pode apropriar. O que eu estou falando é técnico, tá, pessoal? Mas talvez alguém se interesse aí. Então, assim, a empresa, se ela ganhar e conseguir reduzir o custo, esse custo não vai para o bolso dela. Uma parte disso, que é o fator X, ele vai ser compartilhado com os consumidores. Então, assim, você tem uma série de dinâmicas aí, você tem um processo complexo de modelar, de fazer a revisão tarifária. Lá, no meu modelo de CPFL, a gente modelava todas as distribuidoras como uma empresa separada, depois isso ia via equivalência patrimonial para a holding, que por sua vez, blá blá blá, chegava no pagamento dos dividendos que eu estava falando há pouco. Mas assim, a revisão tarifária, e aí eu vou falar aqui para vocês, eu acho que eu já falei, mas enfim, você tem uns arquivos que chama Sparta, é o nome da planilha.
Isso tem no site, num lugar específico, no site do processo de revisão tarifária da ANEEL, que é a agência reguladora. Cara, a gente basicamente procurava da maneira mais fiel possível, sem gastar tempo com detalhe que não agrega valor, conforme eu já falei aqui, mas a gente procurava emular o processo de revisão tarifária da ANEEL empresa a empresa. A gente modelava a energia, CPFL Energias Renováveis, que tem parques eólicos, olhando o tipo de formatação do contrato e o indexador do contrato de cada campo de energia eólica. A gente fazia a modelagem das geradoras de acordo com os parâmetros de cada geradora hidrelétrica. E mesma coisa para transmissão. Então, assim, realmente é complexo. Só que é um setor que vale a pena se fazer conta. Tem setor que não é tão vantajoso você fazer conta. Você cravar na vírgula energia elétrica, você ganha dinheiro quase que certeiro, entendeu? No longo prazo. E os caras que têm conhecimento em Brasília e sabem o que vai acontecer, aí de novo, isso daí é insider, não faz sentido falar. Mas ele vai ganhar mais dinheiro do que o cara que faz conta, mas só é proibido, né? Porque muda muito, a regulação do setor elétrico muda toda semana. Boa noite, Marcelo. Quantas modelagens financeiras você recomenda fazer diárias para quem quer ficar férias modelando? Quem conhece esse cara? Matheus Moretti. Ah, deve ter falado do Muhak, né? Do coreano. Então, cara, Enzo, cara, depende de quanto você tiver, né? Eu tenho um aluno meu de mentoria que ele trabalha pra caramba e, enfim, não vou falar onde, nem o nome, nem nada, senão ele me mata. Eu não vou expor os outros sem autorização. Mas ele tem semana que tá ferrado no trabalho e dedica algumas horas pro fim de semana, entendeu? Então, assim, não é quantas modelagens financeiras, tem que dedicar o número de horas, porque, de novo, cara, é uma coisa que você tem que praticar como tudo para ficar bom, né? Então, assim, quanto mais você puder. Se tiver qualquer dúvida aí, fala comigo depois. Moretti, valeu pela resposta ao analista no IFC, International Finance Corporation, e modelo bastante, acho que é isso, IFC, né? Modelo bastante projeto de infra, mas não sou de equity research, não. No geral, o IFC diria que seria esses 60 a 65 horas. Pois é. É uma instituição bacana, né? Parabéns aí. Certificação CNPI faz sentido para quem está na faculdade ou é só queimar dinheiro? Cara, eu não cheguei a concluir o CFA, eu concluí as provas, só que como eu estava trabalhando e estava estressado, não estava fazendo jiu-jitsu, eu estava estudando, mas não estava grudando na cabeça o quanto deveria, eu estava muito estressado e não passei. Mas enfim, eu estudei o material todo. Então, cara, como eu estava estudando pro CFA, pra mim, eu não quero ser arrogante, tô falando o motivo pelo qual foi fácil demais para mim fazer o CNPI. Mas assim, cara, o CNPI você precisa para assinar relatório se você for o primeiro analista. Então, assim, eu não sei se alguma casa exige que se você for o segundo analista, você tem que ser CNPI. Mas só tem que ser se é o cara que bota a tua opinião e você tem que ter o CNPI. Mas assim, eu acho que tem que ver o caso aí, mas faculdade, se ainda não arrumou emprego, pode até ser bom, mas eu estudaria para ficar bom na habilidade em si, modelagem, aprender os skills aí, outros skills também. Eu acho que é só queimar dinheiro, para falar a verdade, mas tem que ver o caso a caso. A questão principal é qual o melhor momento do dia para alocar tempo para o esporte. Assim que você percebe que consegue performar melhor. Pô, João, eu não cheguei nesse ponto ainda, cara. Mas eu acho que a agenda e rotina é importante. O que mais vai garantir se você está no mercado financeiro que você vai conseguir nos dias que você se propõe a sair de manhã. Por exemplo, meu treino de jiu-jitsu tem às 7 da manhã. Dificilmente você não vai conseguir, entendeu? Mas tem que acordar cedo. E eu já falei aqui, nunca posso ser incoerente. Eu falei que o analista não pode começar a trabalhar às 8. Só que, sei lá, né? Você pode sair do jiu-jitsu às 7h40, que o treino é mais curto de manhã, e vai. Eu acho que é no horário que servir pra você, cara. Tem que encaixar. E às vezes encaixa só num sábado e uma outra vez na semana. É muito melhor que nada, entendeu? É muito melhor que nada. Mas eu acho que você deveria, isso vale pra tudo, tá? Pro atleta,
para um artista e para um cara de finanças ou para um programador. Você tem que dividir o seu dia de maneira a maximizar a tua performance mental. Porque eu, pelo menos, tem dias que eu posso trabalhar 8 horas, a minha produção é, sério, cara, é o dobro do que um dia que eu tiver frito trabalhar 16 horas. Porque você fica... Não é eficiente, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, eu gosto de treinar jiu-jitsu, às vezes eu faço treino da noite, que é 9 da noite. Tenho um treino na minha academia 9 da noite, que é tarde já, hoje que eu tenho a minha filha, eu não quero chegar em casa tão tarde. Mas eu poderia fazer um treino à noite, chegar em casa, dormir rapidinho. Eu vou acordar com a cabeça muito boa o dia seguinte, tá? Talvez conheça a BRR como a RAB. Ah, sim, a RAB. Ah, tá, base regulatória Peraí, Regulatory Asset Base. Base regulatória... BRR eu não esqueci agora a terminologia, mas eu chamo de RAB, né? Que é Regulatory Asset Base. Sim, modelar a RAB faz parte da revisão tarifária, super importante. Aí a gente fez um trade bom com base nisso aí em 2021, porque a RAB, a RAB na verdade já tinha mudado a regulação, mas eu não vou falar agora que senão vai ficar muito longa a live. Comecei às 8, já tá, mas depois se quiser falar mais sobre isso. Mas assim, a RAB é a base regulatória de ativos, que é, para quem não tá acostumado aqui, o Matheus já entende disso, aparentemente entende disso. A base regulatória, quanto mais a empresa, o que a empresa elétrica de energia quer fazer? Ela quer conseguir investir muita grana, que quando ela investe muita grana, ela conseguir não ser glosada, ela consegue engordar a RAB dela, é como se ela estivesse investindo e ela vai ser remunerada de acordo com uma taxa de retorno interessante, que é o WACC regulatório. Enfim, tem toda uma dinâmica aí complexa por trás disso, mas a RAB é a base regulatória de ativos, que tem a ver com quanto a empresa distribuidora investiu na infraestrutura. E ela é remunerada de acordo com esse investimento que ela faz. Sim, a gente modelava a RAB com certeza. Isso daí não dá para não fazer. E tem gente que não faz, acredite. Ou a maioria não faz, né? Dá para vender por uns arroba aí essa máscara da Anel. Cara, não é máscara não. Mas, pô, não me dá ideia de negócio aqui, né? Que moleza aí. Eu sou trader, trabalho com investimento, né? Coisa de graça, moeda no chão, a gente pega. A Bíblia que comentou é como medir e gerenciar o valor das empresas. Sim, mas eu nem falo esse nome aí, porque é How to Measure and Manage the Value of Companies. Exatamente. É o livro da McKinsey que eu já falei na live passada, que eu acho que tem que ler em inglês. Mas em português também funciona. E, de novo, não é ser pedante aqui. Galera, tem alguém que chegou agora, hein? É isso. Boa noite. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, vamos encerrar aqui a live mais longa até agora. A gente vai avançar mais aí, daqui a pouco eu vou ficar até 10 da noite falando. Tomara que tenha bastante pergunta aí. Espero que tenha agregado. Obrigado a vocês. Eu acho que é Guilherme. Falou, boa noite. Vou ficar mais um minuto aqui, dando boa noite pra galera. Valeu, Enzo. Valeu, Antônio. Falou, Matheus. Falou, Ander. Acho que é Ander. É isso, moçada. Semana que vem tem mais, cara. Eu agradeço muito aí vocês me mandarem sugestão. Não que eu não tenha, eu tenho um monte de ideia de conteúdo aí, mas podem criticar, podem falar, acho que tá muito qualitativo, tá muito no papo. Eu, conforme eu já falei, daqui a um tempo eu vou começar a fazer no YouTube. Na verdade eu não aprendi ainda a fazer transmissão no YouTube, deve ser super difícil, né, de aprender, é uma coisa super complexa. Tô brincando aqui, tô sendo irônico. Mas de alguma forma passar algumas coisas com o Excel aberto e mostrar, ou mostrar coisas que eu acho úteis aí para a formação de vocês. E dia 12 de setembro, tudo indica aí que vai ter um lançamento meu, vai ter um webinário que eu vou fazer.
com inscrição e tal. E aí, quem quiser já está convidado antecipadamente. Valeu, boa noite.